Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se, Jesurum deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus o que fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei. A zelos com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama com os homens de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não o digam, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e nele não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só
perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000. Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selados nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Veja agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tomar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tomar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor: veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Param e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, armas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem. E tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste,
em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e aborrecem para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com as mais excelentes dos outeiros eternos, e com a mais excelente da terra, e com as suas plenitudes, e com as benevolências daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seu irmão. E ele tem a glória do primogênito do seu boi. As suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até a extremidade da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e esses são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos aos montes, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o brado e o alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é o leãozinho, saltará de Baçã. E de Naphtali disse: Fartar-te-á, ó Naphtali, de benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. E Jasser disse: Bendito seja Ser com seus filhos, grande a seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e lance o inimigo de diante de ti, e diga: Destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal, de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as tuas alturas. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe e no monte Nebo, ao cume de Pisgá, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou de toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te, para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Conforme o dito do Senhor, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu.
e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel.